Projeto Memória dos Trabalhadores da Petrobras, depoimento de Rubens Ricardo Bolen, entrevistado por Cláudia Leonor, Araucária, 29 de janeiro de 2003, realização Museu da Pessoa, entrevista MTP 051. Bom, vamos começar a nossa entrevista. Eu vou pedir para você falar seu nome completo, o local e a data de nascimento. Meu nome é Rubens Ricardo Bolen, nasci em Rio Azul, Paraná. E qual a sua formação, Rubens? Sou administrador de empresas. E por que você optou por essa área de administração de empresas? É uma área que me identifico, acho que tem muito a ver comigo, com a minha maneira de ser, não é mesmo? Uhum. E como é que você foi contratado pela Petrobras? Que você veio pelo quartel, né? Tem uma coisa bem diferente. Eu saí da minha cidade, nasci em Rio Azul, mas me criei em Malé, uma cidade distante de 40 quilômetros. Saí de lá aos 19 anos para cumprir com minhas obrigações, digamos, como todo cidadão de militar. Entrei na época, em junho de 69, na base aérea, na extinta base aérea aqui de Curitiba. Fiquei lá exatamente 5 anos, 10 meses e 21 dias. Como se deu meu ingresso aqui, digamos, na refinaria? Uma certa ocasião, passeando ali no centro de Curitiba, né? Isso foi num sábado, eu encontrei um colega que jogava futebol junto comigo e que já estava trabalhando aqui. Ele me comunicou: olha aqui, Rubens, está abrindo concurso lá para auxiliar de escritório na refinaria, você não tem interesse? Eu falei: tenho. E daí me inscrevi, fiz o concurso, né? Fui aprovado. Tanto é que eu considero que entre a minha vida como militar e depois saindo para a vida civil, entre aspas, resultou-se em apenas 2 dias. Que eu saí no dia 31 de maio, lá da base aérea, mas que foi dado baixo exatamente no dia 2 de junho, e no dia 4 de junho eu já estava me apresentando aqui na refinaria. Mas foi um convite mesmo? Não, esse meu amigo informou que estava tendo um curso, uma seleção para admissão de funcionários para a empresa. Uhum. Foi de onde eu saí de lá, eu vim aqui, fiz a minha ficha toda, né? Inscrição, participei daí dos testes, das provas, e depois fui contratado pela empresa. Fui aprovado. E aí você cursou essa administração depois? Cursei administração de empresas depois. Tá. Descreve pra gente como é que era a refinaria nessa época. Que ano que era exatamente? Isso aqui foi em 75 que eu entrei, né? Você passava todo lá na rodovia, deslocava-se, tinha veículos para deslocar até o canteiro central, digamos, a obras e escritórios, que existem as instalações. Então, me deslocaram até lá, me conduziram. Daí eu fui atendido pelo gerente de RH na época, que era Dirig, o senhor Cerqueira, onde foi feita toda minha ficha, minha papelada para ingresso. Até então eu não sabia qual seria a minha área, em que setor eu iria trabalhar. Daí ele me falou: bem, você vai trabalhar na área de transporte, no setor de transporte. Bem, falou para mim transporte, tudo bem, para mim é uma coisa nova, novidade, né? E eu acho importante que acabei me identificando com a atividade, né? Que era, digamos, um braço da área de serviços gerais como um todo, que atende a alimentação, manutenção das instalações e como um todo, né? E posso dizer que estou até hoje na área hoje de infraestrutura. Tive várias oportunidades para mudar de local de trabalho, convite, né? Mas eu considero o importante também é você sentir-se bem no teu local de trabalho, no seu ambiente de trabalho. Eu considero que essa área de RH, infraestrutura, para mim foi uma escola. E que muita coisa que eu aprendi aqui durante esses anos todos, no dia a dia, eu tenho aplicado na minha residência, fora com meus filhos. Isso tem sido foi de grande valia. O que mudou no seu cotidiano assim, do quartel para a refinaria? O que mudou, que eu não gostava, no quartel, que eu estava periodicamente submetido a uma escala de trabalho, os finais de semana, né? Então eu tinha que passar lá um sábado, um domingo, né? E claro, além da rigidez, né, da disciplina, mas também que tem seus pontos positivos, não há como negar, né? E para cá você tem um conhecimento de novas pessoas, uma nova forma de trabalho, né? Liberdade, né?
Hoje você não estou aqui escalado, ó, domingo você vem trabalhar, qualquer coisa assim. Claro, quando a necessidade do trabalho assim eu faço, a gente é responsável suficientemente para estar disposto a contribuir com a companhia, não é mesmo? E me fala uma coisa, você, dentro dessa área de recursos humanos, de administração, mais de administração, você conviveu muito com o pessoal assim, mais operário? Ah, sim, muito, porque, veja bem, todo o ingresso de empregado, digamos, na refinaria, eles têm que passar para a área de infraestrutura para ver o quê? Transporte, onde a pessoa reside, que ônibus de condução vai apanhar, tudo mais. Então eu tive contato com vários colegas que permanecem hoje aqui, né, e que muitos que se foram, né. Então posso dizer assim que todos praticamente de uma forma direta ou indiretamente passaram por minhas mãos, não é mesmo? E Rubens, você tem assim, alguma coisa engraçada, pitoresca para contar pra gente, assim, um caos Tem. da refinaria? Entrei em 75. Já no final de 75 já começou, digamos, o deslocamento de algumas pessoas que foram convidadas aí para passar do antigo CEGEM, que era para a obra, para a refinaria, onde eu fui convidado e aceitei. Mas já estava existindo pessoas aqui na refinaria, que era a pré-operação, né, da unidade. Então, num dado momento, e como a nossa área lá que dava todo o suporte de transporte, no caso, quanto a manutenção, abastecimento, né, chegou um colega aqui da refinaria e se deslocou até o setor de transporte. Ele foi com o carro com pneu furado, né, uma picape pneu furado. Chegou lá e eu atendi. Olha, estou aqui com pneu furado. Daí eu respondi para ele. Você já verificou se o seu veículo tem o pneu socorro? Não. Então, por gentileza, dá uma olhadinha, ver se você tem o pneu socorro. Foi lá, olhou, tá, o pneu socorro está lá. Ótimo. Você verificou também se tem chave de rodas? Não. Então, por gentileza, volta e vê se tem chave de roda. Eu lá, ele olhou, voltou, tem chave de roda. Agora, só mais uma pergunta. Tem um macaco? Não sei. Dá uma olhadinha, volta lá. Ele falou, tem um macaco. Então, meu amigo, eu respondi, se tem chave de roda, se tem macaco, se tem pneu socorro, é só você trocar. Olha, ele esteve, olha, saiu daqui desse prédio, rodando com pneu furado até, dava mais ou menos 800 mil metros de distância, pneu furado. Poxa, ele foi lá para mim trocar o pneu. Se ele tinha todo ali, pô, ele ficou sem jeito. Tá... É a cara dele, queria morrer. E ele efetuou a troca. Né? E ele foi trocar. Foi trocar. E me fala uma coisa, no caso de alguma emergência, alguma coisa, como é que vocês lidam com essas questões dos funcionários? Olha, a situação de emergência, o RH Infraestrutura sempre esteve envolvido e estará envolvido no projeto. Então a demanda de trabalho é muito grande, né? Então programação de transporte para atender as várias demandas, área de alimentação, que hoje está afeto também, digamos, a infraestrutura. Então o desgaste é muito grande, então você tem que estar atento a muitos detalhes sobre programação e disponibilizar recursos para aqueles colegas que estão na linha de frente, atendendo a emergência, né? Então, uma curiosidade também, que eu sigo foi numa parada de manutenção. Aí foi na emergência, parada de manutenção. Na época nós não tínhamos todo o recurso de informática como nós disponibilizamos hoje. Então, eu aí fiquei noivo no dia, à meia-noite do dia 11 de junho para dia 12 de junho. Coincidiu com o meu aniversário, 11 de junho, para o dia dos namorados. Então eu justamente fico noivo com minha esposa, que era uma ex-funcionária aqui da refinaria também. Você conheceu ela aqui? Aqui na refinaria, né? O que ela fazia? Ela trabalhava na divisão de planejamento. Divisão de planejamento, né? Então eram mais ou menos 22h30, 23 horas. Nós estávamos com toda a equipe ali nos Serviços Gerais, fazendo programação de transporte para o dia seguinte. Eu saí daqui quase 11 horas, ir para casa, me preparar todo, para ir para um restaurante. Aconteceu toda a cerimônia de noivado. Eu e ela, só nós dois. Mas ninguém. Ninguém sabia, nem os pais dela, nem meus pais, nada. Olha só. E os colegas aqui ficaram sabendo no dia seguinte? Ficaram sabendo no dia seguinte. Isso foi num sábado, numa sexta-feira, só na segunda.
Ô, Rubens, você lembra de alguma greve assim que foi marcante aqui, que parou a refinaria? Teve uma greve, não posso precisar bem um ano, mas que eu acho que marcou muito e que até colegas, digamos, até na sua função, né? Você tem que dar, por menos tendo as pessoas que de livre-arbítrio vão participar da greve livremente, né? Mas, por outro lado, você tem colegas que estão aqui dentro da refinaria, né? Estendendo sua jornada de trabalho por 1, 2, 3 ou vários dias, né? E tem os ditos fura-greve. Eu posso me considerar como um fura-greve, tá? Mas com que objetivo? Porque eu tenho que vir aqui coordenar algumas atividades, entre elas alimentação, que vai alimentar os colegas que estão aqui trabalhando, não é mesmo? Para que os outros estejam fazendo o seu movimento. Então eu participei por vários momentos de greve também aqui, mas é importante que você tenha consciência do que você faz, né? Tem que ter aquela plena convicção, vou aderir ou não. Isso é inerente de cada ser humano, de cada um tomar a sua posição, né? E assim, qual o momento marcante para você aqui dentro da refinaria? O que você coloca assim como sendo um momento importante para você aqui dentro? Pessoal, profissional? Eu vejo que são vários momentos marcantes. Eu acho que a convivência com as pessoas, o teu dia a dia, você não fazer um trabalho repetitivo sempre, isso te motiva. E a área de infraestrutura possibilita isso para você. E você ter o reconhecimento através do trabalho que você desenvolve. Hoje, o reconhecimento, digamos, o elogio, é uma prática que vem sendo adotada de uns anos para cá. Mas no passado, para você receber um elogio, era muito difícil. Isso não acontecia de jeito nenhum. Por mais bem feito que você tenha feito a sua atividade. Tinha um gerente de serviços gerais que, numa ocasião, a gente estava se desdobrando para cumprir uma atividade, uma tarefa, e o trabalho foi bem feito. E a gente comentava com ele, mas está difícil. Difícil porque a gente tinha pouca mão de obra, tudo mais. Ele simplesmente respondia assim, se fosse fácil, eu não precisava de você. Esse é o incentivo. Te dava Mas um momento que marcou, já que eu entrei no dia 11 de junho de 75, e de ali alguns dias, alguns colegas já devem ter relatado isso, o que aconteceu aqui na refinaria? A neve. Não, eu nunca ouvi. Aqui eu não ouvi Não. ainda, não sei se contaram para outra pessoa. Então, eu acho que o próximo favor. colega vai colocar. Então, ocorreu em 16 e 17 de junho de 75, caiu um frio, enorme frio, e caiu a neve, né? Tivemos esse privilégio, né? Então, o transporte, nós tínhamos que fornecer o transporte para todas as atividades lá de manhã, várias solicitações. Na época, pelas até condições de terreno aqui, nós dispunhamos de picape tracionadas, aquelas veículos Willys e veraneios. Então, como os veículos ficavam todos estacionados ali no pátio. Mas você ia pegar na partida, os carros simplesmente não pegavam porque estavam congelados. Então, você pegava aquelas rodar Willys, abria o capô, tirava a mangueira do radiador, você batia, saiu o tubo, um bloco de gelo do radiador de água, de tão frio que fazia naquela época. Hoje não faz frio como naquela época, né? Então, com chuva, frio era terrível, e nós ficamos numa área mais de campo, nevou, né? literalmente. Se nevou, então... Ficou branco assim? A Ficou paisagem? branco, até tem as fotografias, né? Tem. Eu tenho aqui, infelizmente, deixei em casa, mas tenho a fotografia que eu participo ali, com toda a equipe de trabalho, né? E caindo neve, por exemplo. Sui generis. Sui generis, exatamente. Tá, Jóia. Rubens, o que você acha da Petrobras estar comemorando 50 anos fazendo esse projeto de ouvir os trabalhadores da própria Petrobras? Eu acho fantástico que cada funcionário, do mais antigo, dos coisas recentes, seguramente tem um fato pitoresco a relatar, né? Eu acho que vale muito a Petrobras criar uma memória dos seus empregados, de tudo como começou, né? Eu acho que dá para fazer uma enciclopédia, na verdade. Eu acho que está de parabéns, é muitíssimo importante. Tá jóia. Tá? Obrigada pela Tá? entrevista. Ok? Por nada.